A gente começa o Cidade Alerta com um golpe milionário que pode chegar a 70 milhões de reais. Esse golpe envolve um dos produtos mais caros na atualidade, o café. Pelo menos 23 boletins de ocorrência foram registrados de ontem para hoje aqui na delegacia de Altinópolis, cidade que fica na nossa região. Todas as vítimas relatam o mesmo problema. São produtores rurais, inclusive você estava vendo a imagem aí, é de um produtor rural que foi vítima desse golpe. Os produtores rurais, como é que acontecia? Eles confiaram num casal de empresários que tem armazéns na cidade de Altinópolis, onde as sacas de café eram guardadas. E essas sacas de café desapareceram. Onde é que foi parar o café que estava guardado nesses armazéns, sob a responsabilidade desse casal de empresários? Os produtores, então, eles entregavam a produção de café depois do beneficiamento em sacas, A gente já viu ali, certamente você já viu que são aquelas sacas de café, normalmente de 60 quilos. Entregavam, então, essas sacas de café para esse casal, que além de guardar o produto aí nesses armazéns que a gente está vendo nas imagens, esse casal também seria o responsável pela negociação da venda do café. A saca de café de 60 quilos hoje está sendo negociada aí por quase R$ 2.500, dependendo do tipo do café. São toneladas do produto que estão desaparecidas. O Gustavo Batista está ao vivo em Altinópolis. O Gustavo conversou hoje à tarde com produtores que foram lesados e também nós falamos com a polícia que investiga esse caso. Gustavo, boa noite para você. Você está em frente à delegacia de Altinópolis. Quais são as atualizações das últimas horas desse caso? Boa noite. Boa noite, Pasquim. Boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta. Pasquim, eu acabei de conversar agora há pouco aqui com o escrivão aqui da delegacia de Altinópolis. Ele confirmou para mim que desde ontem somente ele realizou 23 boletins de ocorrência. Mas a expectativa é que nos próximos dias mais produtores de café venham até aqui também realizar um boletim de ocorrência. Inclusive, um produtor abordou a nossa equipe de reportagem, ele disse que na segunda-feira deve vir até aqui porque ele está esperando o advogado, orientá-lo da melhor forma para ele poder fazer este boletim de ocorrência aqui na delegacia de Altinópolis. Desta forma, estima-se, segundo os produtores, Pascoim, que pelo menos 40 produtores podem ter sido prejudicados por causa desse suposto golpe que aconteceu em armazéns aqui na cidade de Altinópolis. Esses cerca de 40 produtores, eles seriam proprietários de 20 mil sacas de café, que estão avaliadas entre 40 e 70 milhões de reais. E tem produtor de todos os tamanhos, Pasquim. Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem, na verdade uma entrevista com um dos produtores que ele tem fazenda em Altinópolis e também em Brodowski. Ele teria um prejuízo de pelo menos 700 mil reais. Este produtor de café que me abordou agora há pouco aqui na cidade de Altinópolis, ele teria um prejuízo de pouco mais de 100 mil reais. E o escrivão confirmou para mim que desde ontem, nesses 23 boletins de ocorrência, ele fez pelo menos 2 boletins de ocorrência que chamaram muito a atenção dele. Por quê? Em um deles, o prejuízo pode passar de 16 milhões de reais, em outro, 8 milhões de reais. Portanto, produtores variados, pequenos, médios, grandes prejudicados aqui na cidade de Altinópolis. Para quem nos acompanha e não é do campo entender, Pasquim, você até explicou já um pouco como que funciona. Normalmente o produtor, ele produz o café, ele beneficia, coloca em uma saca de 60 quilos, que é padronizada, e aí ele vai comercializar este café. Tem algumas maneiras dele comercializar este café. Se ele não é ligado a uma cooperativa que vai dar o destino certo, correto ali, a comercialização deste café, ele vende para dentro do Brasil e para fora, às vezes ele pode procurar
corretagens, como aconteceu com este casal aí que está sendo investigado aqui em Altinópolis. E o que chama mais atenção é o seguinte, é que este casal, essa empresa de corretagem que armazenava o café e vendia este café, inclusive para o exterior, né, eles estavam aqui há mais de 10 anos. Inclusive o produtor que nós conversamos, ele negocia com este casal há pelo menos uma década. E aí ele se assustou diante do que aconteceu. Ele, por exemplo, Pasquim, ele tem 40 hectares de produção de café em Brodowski e também aqui em Altinópolis. A família dele trabalha há mais de 40 anos, né, na produção desse grão aqui na nossa região. E aí ele tem uma média de 50 sacas por hectare. Quantas sacas que ele negociou, né, referente à última safra, né, de 2024? Ele negociou com esse casal 280 sacas. E aí ele esperava, como eu já disse, receber pelo menos R$700 mil. E aí ele negociou essas sacas no início de dezembro. O proprietário dessa empresa disse para ele, ó, daqui um mês eu vou te pagar esses R$700 mil. Né? Depois de ter passado aí um mês, ele entrou em contato com a pessoa não respondeu. Ele falou, espero, depois ele recebeu uma mensagem, espera alguns dias. O prazo limite seria hoje. E aí, quando nós estávamos com este produtor de café, nós inclusive tentamos entrar em contato novamente por mensagem, por celular, e aí dá caixa postal, dá celular fora de área, ele não consegue mais contactar este proprietário desta empresa de corretagem. Nós estivemos também em alguns galpões aqui em Altinópolis, que seriam desta empresa de corretagem e armazenagem de café. Segundo o produtor, seriam 5 galpões que guardariam essas sacas de café aqui na cidade de Altinópolis. Nós estivemos em pelo menos 3 desses galpões, nenhum sinal de ninguém. Inclusive em um deles está lá, estamos atendendo em home office. Até agora é um mistério o que pode estar acontecendo aqui na cidade de Altinópolis, Pasquim. Por quê? São pessoas que estavam aqui já há algum tempo, como eu disse, e segundo esses produtores que eu conversei, Pasquim, os familiares deste homem, desta mulher, ainda estão aqui em Altinópolis. Então, eles não estão entendendo o que foi que aconteceu, né? Onde que foi parar, né, toda esta sacaria, né, 20 mil sacas de café. A Polícia Civil esteve nesses galpões aí que nós estivemos agora durante a tarde ontem. Lá não encontrou praticamente café nenhum, somente algumas dezenas de sacas, né? Bem menor o número diante de 20 mil sacas que estariam guardadas lá. A gente vai ouvir agora a entrevista do Lenilton Saqueto. Como eu disse, ele é produtor lá na cidade de Brodowski, também aqui em Altinópolis, e trabalha há 40 anos com café na família dele, família tradicional aqui nesta região cafeeira da Alta Mogiana, e ele pode ter perdido R$700 mil. Vamos ver a entrevista dele. Nesta última safra, ano 2024, nós tínhamos um pouco de café lá armazenado e concluiu que eu fui lá fazer a venda do café no começo de dezembro e negociei o preço para vender. Concluindo-se que ele me pediu 30 dias de prazo para fazer o pagamento e deu os 30 dias e não consegui achar mais ele, sumiu. Você foi até no galpão? Fui até no galpão, não encontrei ninguém, liga no telefone, não atende, o WhatsApp não funciona e procurei a delegacia Polícia Civil de Altinópolis. Nesses 10 anos nós negociamos, depositamos café na empresa, sempre tudo certo, correto, nota fiscal, talão de notas, tudo em cima certinho. O único ano que deu problema agora, por intermédio, foi esse. Nenhuma desconfiança, nada de estranho antes? Não teve desconfiança porque ele passava muita confiança para a gente. Inclusive, uma das propriedades que eu tenho em Altinópolis é ele que toca. Então, passava confiança, uma certa credibilidade de aumento no preço do valor de café e a gente foi deixando. Ninguém esperava essa situação chegar nesse ponto. O que significa perder 700 mil para você? Você fica perdido, que não tem o que fazer, porque ou aguarda, porque insumo, como é que vai fazer? Esse dinheiro era para o custeio da próxima safra. Se ele não vier, vamos ter que arrumar uma outra solução. O que você espera que aconteça?
Eu espero que brevemente a Polícia Civil faça o trabalho dela e conclua que pelo menos ache a parte de café de todos os produtores rurais da região, não só o meu, mas todos, e devolva, porque é muito difícil. A mão de obra especializada hoje não está barata, insumos estão caros, então que faça justiça aí pelo menos para devolver tudo que a gente depositou, né? Não só na confiança, mas como café também. A partir de agora a gente tem que atuar com cautela, procurar saber qual armazém que tem seguro, procurar saber a procedência desse tipo de armazém, quantos anos ele está no mercado atuando, para que a gente possa fazer uma boa colocação no mercado de café. Ou seja, depositar o café no armazém correto. A região da Altamogiana é uma das maiores produtoras de café do Brasil. Produz muito café que abastece não somente o mercado interno brasileiro, mas principalmente fora do país. Inclusive exporta para vários países da Europa, da Ásia e também Estados Unidos. O café ele está chamando muita atenção já há algum tempo aí da parte criminal, né? Porque o café nos últimos 2 anos subiu. Ele estava em 2022, 2023, durante a pandemia, em torno de 500, 600, 700 reais a saca, de repente começou a subir. E hoje, como o Pasquim disse, agora há pouco aqui no Cidade Alerta, né, está sendo negociado em algumas regiões brasileiras por quase R$ 2.500. E aí, nesse cenário, nós tivemos aqui na nossa região, primeiro, muitos criminosos agindo. Nós noticiamos aqui no Cidade Alerta muitos crimes envolvendo furtos de sacarias de café e agora, desta vez, né, um crime diferente, um possível golpe que está envolvendo uma corretora e armazenadora destas sacas de café aqui na nossa região. E tudo isso, como eu disse, causa muita estranheza para os produtores aqui, porque é uma família conhecida aqui na cidade de Altinópolis e cabe agora às autoridades realizarem as investigações. Vamos ver o que o delegado seccional aqui na nossa região, doutor Piscinato, tem a falar sobre esse início dessas investigações a partir desses boletins de ocorrência que já foram feitos aqui na delegacia de Altinópolis. Nós fomos procurados por um casal vítima, dando conta que ele tentou vender parte daquele café que estava armazenado e o proprietário da cafeeira não dava mais satisfação para ele. Por conta disso, ele registrou a ocorrência na polícia, dada a quantidade de café e até o valor desse produto no mercado. Nós representamos pela busca e apreensão, que foi cumprida na data de ontem, em 5 depósitos que eram administrados pelo responsável pela cafeeira. E, para nossa surpresa, nada foi encontrado, à exceção de 3 bags de café, que deve pesar aproximadamente 900 quilos cada um, e mais 7 sacarias desse produto. De forma que houve um prejuízo, e na data de ontem, 16 pessoas já registraram a ocorrência contra a cafeeira pela apropriação desse café. Na data de hoje, mais 3 pessoas registraram, e hoje a gente estima que o prejuízo passa da casa de 2 milhões. Pelo que nós apuramos, era uma empresa já estabelecida há alguns anos no município de Altinópolis, tinha credibilidade no mercado, então os cafeicultores que fizeram a colheita, né, o benefício do café, depositavam lá para uma venda futura desse produto, seja para cobrir despesas ou, por conta aproveitando esse boom do mercado que está o café, eles acabaram sendo lesados. Nós instauramos inquérito policial para apurar o crime de apropriação indébita qualificada. Já pedimos também todos os bloqueios de bens do casal, sejam de conta corrente, veículos, propriedades, para que lá no futuro, numa competente ação civil, essas vítimas possam ser de alguma forma ressarcidas se encontrarmos patrimônio nesse sentido. Paralelamente a isso, será instalado um outro inquérito policial para apurar o crime de lavagem de dinheiro. Segundo as vítimas, eles não atendem mais ligações, então a gente começa a já ficar um pouco mais atento a esse cenário para que outras medidas judiciais eventualmente podem ser lançadas à mão, no sentido de esclarecer a verdade dos fatos, propiciar que o Poder Judiciário faça um julgamento bastante justo e severo, até por conta de que envolve pessoas simples na cidade, outros cafeicultores
que também labutam na lida do dia a dia da lavoura, né, com todas as intempéries que passaram ano passado, seca, né, insumo, mercado instável e assim por diante. Então, o que a Polícia Civil quer apurar o fato. Bom, vocês estão vendo aí, doutor Piscinato, o início dessas investigações. Agora, uma coisa chama muita atenção. O Gustavo falou ali logo no início, né, que esse casal era conhecido, né, esse casal de empresários era conhecido em Altinópolis, atuava aí nesse setor há aproximadamente 10 anos. Então, o que acontece? Os produtores rurais já tinham uma confiança nesse casal, beneficiavam lá o café no campo e depositavam lá no armazém deles. Eles também faziam aí a corretagem, negociavam, porque os produtores tinham confiança no trabalho deles, né? Agora, é um volume muito grande de café, né? Rastrear isso, a gente acredita que possa ser fácil. Só que, eu estava conversando agora há pouco, né, aqui na redação ainda com o Gustavo. Gustavo passeia aí por vários setores do jornalismo, né? Está agora no policial, mas já trabalhou muito tempo aí também com as notícias do campo. E o Gustavo estava me dizendo o seguinte, inclusive ele vai até complementar aí. Se a gente pegar a saca de café, normalmente ela é padronizada, né? É uma saca escrito Café do Brasil, só que em alguns casos, né, a gente não sabe se é o caso do que está acontecendo em Altinópolis. O Gustavo falou que às vezes alguns produtores têm até um registro diferente, né, Gustavo, no saco aí de café para poder se diferenciar dos demais, e isso poderia até facilitar no rastreio do café, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Pasquinho? O que acontece, né? A sacaria de café, ela é padronizada no Brasil, até para que isso facilite a comercialização tanto dentro como fora do país. E aí essa comercialização normalmente é feita a partir das sacarias de 60 quilos. Existem também as bags, como disse aí o doutor Piscinato, mas normalmente são as sacarias. E aí o que acontece lá fora cada vez mais? Os produtores eles têm que ter um cuidado dentro da propriedade rural. E aí, para você ter aí um controle de onde que vem essa produção, você precisa ter uma rastreabilidade. E já existem algumas fazendas que trabalham já na identificação desta sacaria. Para quê? Para quando chegar lá fora esse produto brasileiro, você ter a certeza, não somente pela nota fiscal, mas também pela sacaria, de onde que veio aquela sacaria, qual que é a origem dela lá no campo. A gente não sabe, né, se todas essas sacarias tinham algo diferente, mas fato é que mesmo talvez se essas sacarias tivessem algo diferente, Pasquim, é bom lembrar que, por exemplo, quem furta café retira todo o café que está talvez uma determinada sacaria, põe uma outra sacaria, às vezes comercializa até na forma de bags, porque mistura tudo ali, você consegue comercializar de uma forma com volume maior, e aí fica mais difícil você conseguir chegar a todo esse café. É um mistério o que aconteceu aqui em Altinópolis. Um produtor que me abordou, esse produtor que me abordou quando a gente estava fazendo imagens aí dos galpões aqui na cidade de Altinópolis, ele acha que este proprietário dessa corretora, ele está com todo esse café lá no Porto de Santos, né, aguardando comercializar todo este café a um preço maior do que o de mercado, porque existe uma volatilidade muito grande hoje em relação ao preço do café, principalmente na parte das exportações. A gente comenta R$ 2.500 a saca de café, mas no mercado tradicional. Se for um café especial, ele pode passar muito disso, de 3, 4 mil reais. Então, pode ser que talvez ele conseguisse comercializar até por um preço maior, e aí já com esse dinheiro, com um preço maior do que ele fechou um contrato com esses produtores aqui da nossa região, ele paga o contrato e ainda fica com o restante do dinheiro. A gente não sabe se realmente essa pode ser talvez uma hipótese, né, que deve ser levantada inclusive pelas investigações da Polícia Civil, mas a gente vai ter que aguardar, né, um desfecho para esse mistério em cima do que aconteceu aqui na cidade de Altinópolis. Eu volto a reforçar, os dois produtores que eu conversei, eles disseram, os familiares desse casal, estão ainda aqui na cidade de Altinópolis, né? Eles moram aqui, eles têm parentes aqui, então assim, é tudo muito estranho. E eles não responderem
né, diante até dessa repercussão que começou desde ontem. Não procuraram nenhum dos produtores que vieram até aqui fazer esses boletins de ocorrência. Esse produtor que nós tivemos com ele lá na propriedade dele em Brodowski, a gente tentou novamente falar com ele, dá caixa postal, né, dá telefone fora de área. Então a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas fato é que eles cometeram, né, segundo até as palavras do Dr. Piscinato, né, um crime, porque foi uma apropriação, né, desses bens, dessas sacarias, desses produtores aqui na nossa região. E a gente, claro, vai estar acompanhando esse caso, né, Pasquim, para a gente tentar trazer, né, a conclusão diante de tudo isso que aconteceu. Os produtores de café estão muito assustados com tudo isso. O produtor que a gente conversou, ele inclusive comentou aí na nossa entrevista que ele pretende talvez mudar a forma de comercialização dele, né, e acredito que outros produtores também que trabalham dessa forma com corretagem vão ficar cada vez mais atentos aí quando procurarem buscarem um armazém e um corretor para comercializar o café deles. Pasquim. Gustavo, obrigado aí pelas informações. A gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos, né? Porque isso começou hoje, então certamente tem outros desdobramentos. Agora, só para a gente concluir, né? O consumidor está pagando hoje aí cerca de 30, 35, até 40 reais o pacote do café no supermercado. A gente sabe que isso é reflexo dos problemas climáticos que a gente teve aí no ano passado. O ciclo do café tem aí aproximadamente 24 meses, né, para a produção no campo até chegar ali para o beneficiamento. E agora o Brasil é o maior produtor de café, mas café nesse preço aí da saca, R$ 2.500, R$ 3.000, está valendo ouro. Então isso acaba até, de certa forma, afetando aí o preço para o consumidor. Claro, essa é uma quantidade aqui da nossa região. Como eu disse, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, só que acaba sentindo, né? A gente acaba sentindo algum reflexo. A gente espera que tudo isso possa ser recuperado, porque o produtor precisa do dinheiro, né, desse café que foi depositado lá no depósito para vender, para começar agora, para custear a próxima safra. Obrigado mais uma vez, Gustavo.